reunidos aqui, só pra louvar o Senhor. Novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só pra louvar o Senhor. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só pra louvar o Senhor. Seja bem-vindo. Coração Jovem está no ar mais uma vez aqui pela Rede Século XXI. É uma grande alegria poder viver esse momento com você, dar continuidade a esse tempo que Deus tem nos dado de presente para aprendermos um pouco mais com o seu coração sagrado. Coração Jovem é um programa feito de espiritualidade, conhecimento humano, ciências humanas e fé, para que a gente possa aprender a lidar com a nossa vida, trabalhar a nossa conversão de uma forma mais profunda. E você, nosso convidado especial, seja muito bem-vindo por participar conosco, por partilhar conosco esse tempo de graça. E para que a gente possa viver este tempo de reflexão, este dia de reflexão, eu quero convidar você a falar comigo, a rezar junto comigo aquele que é o coração sagrado por excelência, o coração jovem por excelência, que é o coração de Jesus. Então, como todo programa, começamos rezando. Nós queremos nos colocar na presença de Jesus e eu convido que você, na sua casa, assim como nós aqui, nós nos coloquemos realmente na presença do Senhor. Nós sabemos que esta imagem é um sinal que nos ajuda a rezar. Nós sabemos, como cristãos, como católicos, como pessoas de conhecimento da nossa doutrina e da nossa fé, que esta imagem é um sinal, e que belo sinal. O artista, a arte, que nos leva com a sua beleza mais próximos da vontade de Deus. E que bonito poder olhar para essa imagem do coração de Jesus, oferecendo para nós o seu sangue precioso, oferecendo para nós a Eucaristia. Recebe, Jesus, o nosso coração nesse momento, como nós estamos. Cada um de nós, cada pessoa que nos acompanha, cada pessoa que faz parte desta equipe, com a sua história de vida, com o seu momento de vida, cada pessoa que nos acompanha nesse instante assistindo pela TV ou pela internet. Toca cada coração e nos ajuda a ter a paz que vem do teu coração. Derrama sobre nós essa paz. Nós queremos pedir a Deus que é Pai, que o Senhor nos ensinou a chamar de Pai, que Ele esteja presente nesse nosso momento de reflexão, de bate-papo, de partilha, que Ele seja o centro da nossa vida, porque nós sabemos, se buscarmos o reino de Deus, tudo vem por acréscimo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E como filhos, nós também queremos nos colocar no colo de Nossa Senhora. O colo em que o Senhor aprendeu, foi sustentado, fortalecido, alimentado. Nós queremos também aprender a amar a Deus, a viver a vontade de Deus, a escutar a vontade de Deus no nosso interior, a guardar e meditar tudo no coração, como Nossa Senhora sabia fazer. Maria, ensina-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso e dai-nos sempre um coração jovem. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso e dai-nos sempre um coração jovem. É isso que nós pedimos ao Senhor, um coração jovem
Esse programa, você sabe, foi inspirado, foi iniciado a partir de um conselho do Papa Francisco, que tenhamos um coração jovem sempre. Ele nos dizia aos jovens, mas na verdade a todos, com Cristo o coração não envelhece nunca, não importa a idade. E esse programa é feito para você, que é jovem, que participa da vida da igreja, que tem o seu trabalho com a juventude, é feito para você que não é tão jovem assim e que se preocupa com a juventude, é feito para você que tem um coração jovem e é feito para você que está passando agora e que quer crescer no conhecimento humano, conhecer um pouco mais a fé. Nós vamos partilhar essa experiência, crescer, partilhar juntos aqui. E o tema de hoje, olha, é uma frase que a gente diz muitas vezes: tô morrendo de vergonha. Eu começo para dizer para vocês que muitas vezes, especialmente nos primeiros programas, essa frase passou muito pela minha cabeça. Porque a gente tem que saber lidar em alguns momentos, em algumas situações, na TV também. Nós temos que saber lidar com algumas situações que a gente não está preparado. As habilidades sociais, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como lidar com algumas coisas, como chegar num ambiente que a gente não conhece, como lidar e dizer não em alguns momentos. A gente fica com vergonha, às vezes, de chegar num ambiente estranho. Existe uma maneira de lidar melhor com isso, de trabalhar melhor isso, até mesmo a evangelização, porque existe um trabalho de evangelização que até é feito como uma abordagem, né? Você chega para a pessoa e fala: olha, o querigma, Jesus te ama, você que trabalha com evangelização, sabe disso? Como fazer essa abordagem? Como vencer a vergonha? Como ter essa habilidade social, traquejo para lidar com os diversos grupos, com as diversas situações que a gente passa, o primeiro emprego, o primeiro dia de aula, no primeiro momento na faculdade, como lidar com tudo isso? Muitas perguntas, mas nós vamos ter muita gente para nos ajudar a responder. Então eu quero aproveitar esse momento e acolher com muito carinho os nossos irmãos que estão aqui conosco para fazer este programa Coração Jovem acontecer. Então seja muito bem-vinda, primeiro Monique Palamed, Deus te abençoe, viu? Amém, Padre. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Ronaldo Gomes, sempre conosco, Deus abençoe. Que o Senhor nos conceda um coração jovem. Sempre. Amém. Doutora Ana Carolina, bem-vinda. Obrigada, Padre. Deus abençoe. Padre Rodrigo, sua bênção. Deus abençoe, sua bênção. Bem-vindo, Deus abençoe. É por isso que nós estamos aqui juntos para falar, para partilhar e para crescer. Habilidades sociais é o tema que nós queremos trabalhar hoje. Estou morrendo de vergonha. Existe, muitas vezes essa frase passa pela nossa mente, pelo nosso coração, porque a gente tem que lidar na vida, em diversas situações, com momentos novos. Como lidar com isso? O que significa, dentro da psicologia, habilidades sociais? Existe uma maneira de trabalhar isso para que a gente seja melhor? Ou a gente vai aprendendo com a vida e pronto? Como lidar com tudo isso? O que é isso? Habilidades sociais. Vamos direto ao assunto, né? Não vamos enrolar mais, porque senão eu não vou ter muita habilidade para isso. O que são habilidades sociais? Por que a gente usa esse termo? E qual a importância disso, né? Esse termo ele é usado, Padre, porque são as capacidades, habilidades, potencialidades que as pessoas têm para se comunicar, né, socialmente, seja com uma pessoa, seja com muitas pessoas, não importa, né? E aí, dessa forma, a pessoa ela vai poder expressar o que ela pensa, o que ela sente, né? Não só através de palavras, sabe? Isso é muito importante. Às vezes a gente expressa muito no silêncio. Sempre, quando fala de habilidade social, a gente já fica imaginando como conversar. Mas não é só o conversar. Eu acho que existe outra postura de corpo, tantas coisas. Muito, muito isso, né? A postura, como a pessoa se apresenta aos outros, se posiciona, né? Até a entonação, né? da voz, sabe? O saber ouvir, não só o saber falar, mas também o saber ouvir. É uma habilidade, cabe dentro da habilidade social, né? Como dizer não, como o padre havia dito, né? Como posso mostrar a minha discordância sem que o outro se ofenda. Então, é uma gama bem ampla de habilidades que a gente tem ou não. Isso pode, né, o padre falou, será que é só eu vou aprendendo com a vida? Sim, a vida nos mostra aquilo que nos é mais fácil e mais difícil. Sim. Sabe? Para algumas pessoas é mais difícil, por exemplo, falar em público, né? Dar uma aula, né? Se pronunciar diante de tantas pessoas. Para outros não, para outros isso é muito tranquilo, mas falar tete a tete com alguém
É muito complicado. Sim, isso é interessante. Às vezes eu tenho uma facilidade para falar em público, eu tenho uma facilidade para conversar assim num ambiente e numa conversa assim mais íntima eu travo. Isso pode acontecer. Muito. É engraçado porque a gente fala de 3 parâmetros das habilidades. Um deles é o individual, é o meu temperamento quando estou num ambiente social, seja ele qual for. O outro parâmetro... Tem a ver com a personalidade também ou não? Sim, é o temperamento. Muito. Porque para algumas pessoas é muito difícil se pronunciar ou se posicionar socialmente. Assumir uma postura, uma ideia, até uma ideologia, né? E um outro parâmetro é o parâmetro mais da habilidade social propriamente dita, que tem a ver com a assertividade, que a gente já abordou em outros programas. E vamos falar várias vezes. Muito, porque isso está sempre, né? E um outro parâmetro, que é o parâmetro mais do grupo, que é como eu me vejo sendo ou não inserida no grupo, que é um desafio para muitas pessoas, e principalmente para adolescente, que é uma fase na qual a gente busca se inserir em grupos. E uma aceitação. Exato, né? Será que eu vou ser ou não aceito? Então, esse é um parâmetro bem forte. No trabalho também, né? A gente estava falando isso e eu me lembrei do trabalho. Será que a equipe me aceita no trabalho? Estou lá, estou trabalhando numa equipe XYZ e as pessoas me querem bem ou não me querem bem? Até esse tipo de questionamento mostra um pouco como a pessoa se vê, né? Participando ou não do grupo, né? Acho que naturalmente até a gente pode aproveitar que o próprio contexto, o ambiente em que nós estamos, né? Nós temos um ambiente em que a gente chega, faz um trabalho, existe toda uma equipe envolvida, como você, no seu trabalho, no seu dia a dia, que existe um grupo trabalhando. Então esse grupo, naturalmente, tem uma convivência, às vezes a gente convive com amigos de trabalho, às vezes até mais do que a família, né? Em algumas ocasiões. Então, isso vai trazer algumas consequências, em alguns momentos muito positivas, em alguns momentos negativas ou difíceis de lidar. Você que lida com grupos de jovens, trabalha com grupos de jovens, você tem ali uma infinidade de personalidades, né, de temperamentos, como foi falado, e existe toda uma dificuldade para lidar com tudo isso, né? É desde a infância, né, padre? Desde Por exemplo, a criança, quando ela tem lá a inserção dela na escola, no grupo escolar, ou o menininho que vai jogar bola com os amiguinhos, né? Como é que me olham, como eu olho para as pessoas, eu me intimido com o olhar do outro, não me intimido, né? Eu recuo, não recuo. Então, entre esses componentes, né, dessa parte do comportamento social, a gente tem diversos. Até eu trouxe uma cola aqui só para citar para o pessoal aí de casa, né? O olhar é importante, a expressão facial, a entonação vocal, os gestos, a postura em si. Então, a gente tem até alguns livros que destacam muito como a postura da pessoa reflete... Tem um que é famoso, é O Corpo Fala, isso, né? Não se pode dizer, mas enfim, O Corpo Fala é um livro famoso que a gente, em vários estudos, se fala sobre ele. Sim, e tem a ver mesmo, né? O Padre Rodrigo pode me ajudar, mas quando a gente recebe um paciente, às vezes, no consultório, muitas vezes a gente já... Não é que a gente prevê, a gente vê. A gente vê. Né, o estado da pessoa, exatamente, através da postura. Aquela pessoa que está ali curvada, então ela não está muito antenada com o mundo. Aposto que uma pessoa que está com uma postura mais ereta, ela já está mais disposta, mais aberta, algumas trocas, até de ideias, sabe? Outro elemento bem interessante é a orientação. Então tem a ver com a formalidade que a gente dá ou não para a conversa, que é algo que às vezes passa desapercebido, né? Sim. Então é verdade, quando a gente vai conversar com um juiz, a gente vai ter um tratamento. Quando a gente vai conversar com um amigo... Cuidado maior com as palavras, né? Sim, né? Até a referência que se faz à pessoa, né? Outra coisa é o contato físico. Tem pessoas que acham que para se fazer entender precisam tocar, então vão lá e tocam um outro, né? E tem gente que já se sente... Até ofendido, né, padre? Até ofendido, né? pelo toque. É bem isso mesmo. Eu coloquei a fluência, o tempo da fala. Tem gente que fala, e às vezes a gente fala, mas o que ela está falando, né? Tem isso bastante. E o conteúdo da fala também é um dos critérios, um dos elementos desse comportamento. Mas às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com o conteúdo e não percebem o resto, né? Todo o resto diz muito daquilo, né, da nossa motivação. A criança ela é mais espontânea nisso. Então, quando ela fala para amiguinha, eu te amo, sim, né? E ela já fala, já abraça, já
Fala, Como que ela fala? Eu te amo. ela, né? exatamente. O corpo fala. Né? Ela expande, O né? corpo Ela expressa. totalmente, né? A expressão facial, a entonação, tudo Uma fala. coisa que eu achei importante é falar desse aspecto assim, a gente acaba lendo, né, a pessoa. Qual a importância para quem trabalha, por exemplo, jovens que estão em casa, que trabalham com a juventude, pessoas que trabalham com a juventude e que querem cuidar dessa formação, né, do crescimento da juventude, qual a importância desse conhecimento, assim, de se conhecer, de perceber como o corpo fala? Porque a doutora estava dizendo, a gente acaba até, não é prevendo, né, mas a gente lê um pouco o que a pessoa diz. É importante isso para quem trabalha com jovens, né? Tem alguns estudos que falam, eu não saberia dizer a porcentagem, mas o verbo, verbal. Comunicação, né? verbal. Isso, comunicação Isso. verbal. Ela é uma parte bem pequena Lembra da das comunicação minhas aulas de total. homilética. Então, o corpo vai falar muito mais. Se eu olho assim, se eu estou com os ombros curvados, ou se eu estou numa postura mais... A gente expressa mesmo, sim, como né? a doutora falou. Então, assim, é um conjunto que nós não prestamos atenção. Se nós prestarmos atenção na postura do outro, nós vamos conseguir entender muito melhor o outro. Então, isso também é uma questão de competência social, que a gente fala. Conhecer meus sentimentos e saber expressar meus sentimentos, mas deixar que o outro expresse os sentimentos dele. Esse deixar, né? Isso. Eu preciso aprender isso. Né? O padre aqui, quer dizer, eu estou aqui falando, eu tenho a mania de... A pressa, às vezes, a ansiedade faz a gente já puxar o assunto e querer resolver e querer entender, nós temos essa não mania é? de cortar o outro, né? A gente não escuta. Isso. Então, ouvir, dom. não só escutar, mas enxergar o outro. Deixar que o outro se expresse. Conhecer seus próprios sentimentos e saber expor os sentimentos. Deixar o outro fazer isso também. E ser coerente com as situações, né? Tem situações que eu vou poder demonstrar alguns sentimentos, outras não. O outro também. Então, são competências que nós vamos falando, que nós vamos desenvolvendo, que vão nos ajudar no social. É porque evita algum tipo de confronto ou de mal entendido, tantas coisas, o fato da gente esperar o outro completar uma ideia, definir um pensamento, acertar, né, assim, se expressar de forma real, né? Isso evita, às vezes, até um pré-julgamento que a gente pode ter de julgar o outro porque a gente viu e interpretou. Se a gente puder ouvir, isso pode facilitar muito, né? Bom, nós temos diversos assuntos nesse sentido. Mas para que possa nos iluminar, eu vou pedir para o Padre Rodrigo pegar uma passagem bíblica que nos mostra a atitude de alguém que teve dificuldade nessa habilidade social, teve medo, teve insegurança, teve um monte de sentimentos, acabou se envergonhando até do que ele era, de bom. Então, vamos ouvir essa passagem que a gente vai compreender melhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele uma das servas, dizendo: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou publicamente destes termos: Não sei o que dizes. Dirigia-se a ele para a porta, a fim de sair, quando outra criada ouviu e disse aos que lá estavam: Este homem também estava com Jesus de Nazaré. Pedro, pela segunda vez, negou com juramento: Eu nem conheço tal homem. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: Sim, tu és daqueles. Teu modo de falar te dá a conhecer. Pedro então começou a fazer imprecações, jurando que nem sequer conhecia tal homem. E neste momento cantou o galo. Pedro recordou-se do que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, negar-me-á 3 vezes, e saindo chorou amargamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós conhecemos essa passagem da negação de Pedro. Saber dizer sim, saber dizer não, requer também experiência. Até algo que é muito sério, a gente entender assim, hoje a gente fala de tantas situações em que as pessoas são agredidas, ou às vezes as crianças são agredidas, porque existe a dificuldade de dizer não.
né? E às vezes até num relacionamento as coisas se apressam ou um manda no outro porque existe a dificuldade de dizer não, de se posicionar, de falar, olha, peraí, até aqui sim, até aqui não. Às vezes até por medo, né, de desagradar o outro, de perder o outro, a gente diz sim quando quer dizer não, às vezes a gente diz não quando quer dizer sim. Então, saber dizer sim, a palavra diz, né, é uma passagem bíblica também, seu sim seja sim, seu não seja não. Isso exige conhecimento, aprendizado. O que, olha, Pedro não teve habilidade social, né, podemos dizer? Assim, não teve domínio. Ele não assumiu a postura dele, né? Ele não manteve a sua posição. Não. Né? Ele, na verdade, é algo muito forte que acontece. Às vezes a pessoa ela fica tão orientada para a aprovação do outro ou para o feedback do outro Julgamento. que ela... Exato, o julgamento, e às vezes ela se anula ali, né, em prol disso. Né? É uma característica muito forte nos seres humanos, todos nós, Sim. de buscar, às vezes as pessoas buscam muito em si próprios, mas também existem aqueles que buscam muito no outro o direcionamento das suas vidas. Né? E aí também se posicionam dessa forma. Quando o padre estava lendo, né, eu lembrei muito isso, né? O São Pedro era muito forte nesse sentido. Sim. Ele ia meio que com a maré, ele tinha um pouco desse lado, né? Ele não tinha essa habilidade social muito aguçada. Exatamente, ele precisava ter esse cuidado que ele não teve. Por isso que nós fizemos uma pergunta, nós já estamos chegando na hora do nosso intervalo, fizemos uma pergunta no Face, que nós tivemos resposta, lembrando que você pode participar, viu? facebook.com/Coração Jovem TV. facebook.com/Coração Jovem TV está aí aparecendo na sua telinha. Você pode participar, entrar em contato, sempre vai ter alguma pergunta lá para você responder. Muito obrigado vocês que têm nos respondido e feito parte, né, do nosso programa aqui Coração Jovem. Nós deixamos uma perguntinha lá sobre esse tema que daqui a pouquinho nós vamos ver algumas respostas. Você sabe dizer não quando precisa? Porque realmente é algo complicado saber dizer não. Não é que a gente tem que ser agressivo e bravo, falar não e pronto, embirrar, mas existe uma forma adequada de dizer não e de dizer sim. Existe uma forma adequada de fazer isso. Em alguns momentos, nosso posicionamento vai trazer consequências que a gente não gostaria, mas e aí? Nós vamos evitar as consequências e, por isso, aceitar tudo e deixar tudo como está? Ou nós vamos nos posicionar e suportar as consequências como seres humanos, como pessoas fortes que somos, como jovens, né? A palavra diz para os jovens, vencestes o maligno, resistir firme, tem uma postura de fé. É isso que nós vamos conhecer daqui a pouquinho, um pouquinho mais. Coração Jovem, volta já já. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou.